Boa noite! Iniciamos nossa semana falando sobre hábitos saudáveis e hoje nós vamos receber uma convidada super especial, Emily Venturini. Vamos falar hoje a importância da alimentação saudável. Você tem o hábito de se alimentar bem ou ainda come mal? Então participe com a gente, convide as amigas para participar aqui e saber um pouco mais qual que é a importância para a nossa saúde física, mental. E hoje vamos receber então a Emily. Ela já está aqui, ó. Lu também está aqui, que legal, Lu! Seja bem-vinda! Vamos chamar aqui a Emily para participar da nossa live de hoje. Vamos convidar aqui a Emily para ela entrar. Peraí. Vamos lá. Ó, acabei de convidar. Olá! Oi, Emily! Tudo bem? Boa noite! Olá, boa noite! Tudo Ai, que bom? bom te receber. Pelo menos assim a gente se vê, né? Tô com saudade de você, viu? Sim, Sempre eu linda. também, muita. Obrigada, obrigada. Estou muito feliz de te receber. Ah, eu te admiro muito como profissional. Te acompanho lá no Igualmente. seu Instagram. E nada melhor, né, de falar com você hoje, nessa semana que a gente está iniciando sobre hábitos saudáveis lá no nosso desafio 21 dias. Tivemos já uma Sim. contribuição sua hoje através de vídeo, que foi ótimo. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, para quem não consegue se alimentar bem, saber qual a importância, né, por quê e como começar a ter essa alimentação. Mas antes eu quero que você se apresente aqui para as mamães, para quem está nos Ótimo, assistindo, para saberem perfeito. quem é a Emily Venturini. Tainá está aqui também, hein, prima? As primas reunidas aqui. Todo mundo junto. Isso aí. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou Emily, eu tenho 23 anos, eu sou formada em nutrição. Atualmente faço uma pós em nutrição clínica, né, em metabolismo, um pouco mais focado para as doenças, porque eu acabo atuando mais na área hospitalar hoje. Mas eu também atendo em consultório um pouco mais para essa área de esportiva, né? Então, é isso. Ai, que bom. Então vamos falar, né? Agora que você trouxe para nós a sua formação, a atuação hoje que você tem feito, qual que é a importância hoje da gente ter uma alimentação saudável? Então, acredito que a qualidade de vida, né? Quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente tem inúmeros benefícios, né? A gente tem o fortalecimento do nosso sistema imunológico, né? Que é a defesa do nosso organismo contra as doenças. A gente tem, previne, né, várias doenças, a gente tem também uma qualidade melhor na pele, no cabelo, nas unhas, a gente evita, né, as fragilidades. Além da gente ter também uma satisfação maior e melhor, né? Com uma alimentação saudável, a gente consegue moldar o nosso corpo, fornecer melhores mecanismos e, consequentemente, ter um bom resultado positivo também esteticamente, né? Então, isso também traz, né, inúmeros benefícios para o nosso visual. Nossa, e assim, é impressionante como que a mudança ela é muito rápida, assim, quando você tem disciplina, né? Faz Totalmente. 30 dias que eu mudei completamente a minha alimentação, né? Através de um acompanhamento profissional que montou tudo direitinho. E eu percebo assim o como que mudasse pequenas coisas, sabe? Eu cortei o açúcar, eu bebo mais água, eu agora não como tanto, Uhum. não como mais, na verdade, alimentos industrializados, estou me alimentando mais de verduras, alimentos Muito naturais bacana. mesmo, sabe? E às vezes as pessoas Uhum. acreditam que a alimentação, ter uma boa alimentação precisa gastar muito, e na verdade não, né? Você gasta até menos se Não. você tiver disciplina, organização, um bom planejamento aí. Você consegue sair desses produtos industrializados que de primeiro momento parecem ser mais fáceis, né, de ser ingeridos. Sim. E com disciplina a gente consegue inserir aí uma rotina realmente com esses hábitos alimentares muito mais saudáveis e perceber nitidamente no corpo, na disposição, né, no bem-estar. Isso Muda realmente tudo, né? Você fica mais animada. muda completamente, né? E eu estou apaixonada assim com esse processo dessa mudança assim. E eu acho que é um incentivo, né? Porque quando você começa mesmo a mudar os seus hábitos alimentares e você vê o resultado, isso te dá mais motivação de persistir, né? E não ficar se auto-sabotando aí.
querendo sair dessa rotina, né, de comer bem. E assim, dentro desse tema que a gente está falando de alimentação saudável, existe alguma regra assim para a gente aplicar no nosso dia a dia para que a gente consiga manter essa disciplina de alimentação saudável? Existe qualidade e quantidade. Primeiro, a gente se atentar. Eu não sei se quem está aqui chegou, teve oportunidade, né, de ver o post que eu fiz comparando, né, os 4 pães de sal com uma long neck, os 4 long necks de Heineken. A diferença, Ah, eu tô vendo a vi. caloria ali, né? Você fala, acha que cortei o carboidrato, Nutri, no final de semana tá lá. Então, assim, a proporção que é isso. E aí a gente entra em 2 quesitos: a quantidade, né? Por exemplo, com 4 long necks, você come 4 pães de sal. E aí a gente entra também na qualidade. Por exemplo, se eu juntar esse pão de sal com, por exemplo, ovos mexidos, mamão e aveia, eu tenho um café da manhã maravilhoso, com muito mais qualidade, com muito mais nutrientes. Então, assim, às vezes, a que ponto, né, compensa a gente, às vezes, tirar um carboidrato e acrescentar algo que, às vezes, né? Mas também são escolhas. A gente trabalhar também em controlar, em reduzir, porque as pessoas têm vida social também, né? Então, Eu acho que você trouxe assim, muito importante essa comparação, porque não precisa ser uma dieta radical e nem precisa cortar tudo, né, do exato. cardápio. Não é isso, né? O que vale assim atentar, né, é saber que tudo que você ingere, tudo que você come é o que você se torna, né? Quem você é no seu Perfeito. dia a dia, de energia, de disposição do seu corpo físico, e que não é uma questão de ser gordo ou magro, é questão de você ter saúde mesmo, né? Porque o que Exatamente. não é o que define não é o seu corpo físico, é você como corpo inteiro, de saúde mesmo, né? Então, assim, vale a gente ter esse cuidado e atentar que a gente não precisa radicalizar. Eu acho que é uma questão mesmo de você, de forma gradativa, com disciplina, você substitui, né? Às vezes um pão de sal, você pode substituir por um pão integral. Ah, eu não gosto de pão integral. Não, tudo Perfeito. bem, põe o pão de sal sem miolo. E aí algumas substituições, né? Ah, mas eu não entendo o que é alimento saudável, eu não posso agora, no momento, ter uma nutricionista. Existem vários canais, né, várias informações. Hoje a gente tem que agradecer a nossa geração, né, que é uma geração com muitas informações. Claro que a gente tem que saber filtrar também, ter esse Sim, cuidado, com mas existem certeza. muitas informações assim valiosas e que a gente pode confiar, né, e pegar essas informações e se informar qual tipo de nutriente, qual tipo de alimento eu posso substituir que é mais saudável. E eu não ficar, né, totalmente restrita, né? Então acho que vale também a gente buscar esse conhecimento, né? Porque estilo de vida saudável é uma escolha, né? A gente escolhe ter um estilo de vida saudável. E às vezes as pessoas podem achar, eu não tenho tempo, né, para ter um estilo de vida saudável, comer bem, estou sempre na correria. Mas é justamente você tirar esse tempo para se cuidar, para lá na frente você não ter que tirar tempo para cuidar da sua saúde, né? Então é uma prevenção. Exatamente. Você cuida agora, para lá na frente você ser poupado de ter que tirar seu tempo para cuidar da saúde, né? É um dia Uhum. de cada vez, né, Emily? Eu acho que é um passo de cada vez, como tudo na nossa vida, igual você falou, são escolhas, né? Às vezes Exato. você faz uma escolha agora radical ou de forma gradual, né? E lá na frente você tem os ganhos de fazer isso. Eu sempre falo, cada escolha é uma renúncia. E se eu escolho ter saúde, algumas coisas eu vou ter que abrir mão, mas fazem parte, né? E a gente E tira assim, tempo. pode falar. E a gente tira tempo, assim, para tanta coisa. Se a gente for parar para pensar, é muito também do que você está tratando nesses 21 dias. É você definir suas prioridades, né? A gente às vezes passa horas ali rolando feed ou nas redes sociais, e é um tempo que a gente podia tirar. Porque a gente tem as obrigações do dia a dia, por exemplo, se a gente deixar de lavar a vasilha, vai ficar sujo ali, vai acumular um montão. Então a gente vai ter que tirar um minutinho do nosso dia para ir lá lavar a vasilha, por exemplo. Então, não custa nada a gente tirar uns 30 minutinhos do dia, eu vou fazer uma atividade física, ou eu vou dedicar um tempo para mim, vou fazer um devocional, vou me cuidar, vou organizar minha semana. Igual eu vi, achei muito bacana você planejar a sua semana, e isso adianta muito, é significativa a Muito. diferença que faz, né, no dia a dia você fazer essa mudança. E assim, é até interessante você falar sobre isso, né, da organização, do planejamento. Hoje eu até fiz um post, na verdade, acabei de postar, falando como que eu preparo as minhas refeições também, né? Às vezes você está numa agitação, numa correria que você realmente não consegue ali se alimentar
de forma saudável pela correria. Mas você se dedicar e tirar aquele tempo, um dia da semana, e preparar todas as refeições da semana, né? Às vezes você perde lá 3 horas fazendo, mas você ganha em tempo e qualidade depois Totalmente. durante a semana, né? A Porque você já não responsabilidade precisa se é muito maior. preocupar, né? O que você vai, você não precisa se preocupar o que você vai comer, o que você vai fazer. E na correria, você faz qualquer coisa porque é mais rápido. Quando Mais você tira esse prático, né? tempo, exatamente. Quando você tira esse tempo, né, para se organizar, montar um menu semanal, ir ao mercado, comprar os produtos saudáveis, o alimento saudável, chegar em casa e tirar esse dia, né, veja qual dia que é mais confortável e preparar todas as refeições, congelar, fica muito mais fácil, porque durante a semana, mesmo na correria, você consegue tirar aquele alimento, descongela no micro-ondas ou no banho-maria, o que é mais. Tem gente que não gosta Rapidinho. muito de micro-ondas. E a comida está pronta, né? E você tem até mais tempo para se alimentar, pode comer até mais devagar, com mais tranquilidade. E aí, Exato. aquele tempo que você estaria cozinhando, você pode fazer outras coisas, outras atividades. Então, Uhum. vale também buscar alternativas para querer ser saudável, né? Aí vale de novo o que você falou, prioridade. Tudo na nossa vida é prioridade. Sim. Quando você passar a se priorizar, né, olhar para você com mais carinho, com mais respeito, com mais amorosidade, ver que você precisa estar bem para que você cuide das outras coisas, né? Então, daí você começa a entender que se priorizar também é priorizar a sua saúde. E um dos pilares é a alimentação saudável, né? É o nosso combustível de todos os dias. Sem um alimento saudável, sem um alimento adequado aí para nutrir o seu corpo, você não consegue mesmo ter um dia mais produtivo, uma energia, né? Verdade. Ter Uhum. disposição, interfere no sono, tantas coisas que interferem através da alimentação, né? Que vale a gente priorizar este ponto também, né, Emily? Sim, com certeza. E é igual você falou, a questão, por exemplo, do mais prático, né? A gente realmente, se a gente não se organizar, a gente vai no que tá ali, na frente. Às vezes as pessoas ainda têm oportunidade, por exemplo, ir no supermercado e ainda assim, dentre aquelas oportunidades que ela tá ali, ela escolher algo mais saudável. Mas tem gente que às vezes tem só ali uma vendinha que só tem salgado frito. Então, se você não se organizar antes, não tem como. E aí eu vi até uma postagem de uma amiga minha, que também é nutricionista, ela colocou assim, eu fui pelo que era mais prático. E aí tinha tipo uma banana, que é fácil de descascar, e um iogurte, e um potinho com aveia, e um pote de biscoito. Tipo assim, é a mesma coisa. O iogurte você já comprou, só vai abrir, jogar aveia e ia comer a banana. Então, assim, você escolhe, né? Você tem ali a sua prioridade, você opta ali. E a Lud comentou, aí no supermercado A com fome alegria do também é mercado conforme furada. também é furada. Por isso que é importante, prima, fazer a lista de compras. Eu até falei sobre Antes, isso para que a gente não se auto-sabote, porque senão, com fome, sem lista, não vai dar não dá. certo. Vai sair lá Você só com vai ver, besteira. tô com vontade de comer uma coisa gostosa hoje, um sorvete, uma pizza. E sabe outra coisa também, aproveitando até a Lud aqui, né, que ela falou sobre isso, de o mercado com fome, uma outra coisa super importante, e eu falo por mim, tá? Como experiência própria, assim. Essa forma mais regrada, né? Eu fui vegetariana com a Maria 2 anos atrás, por mais ou menos Legal. uns 2 anos. Depois nós mudamos os hábitos, né? E voltamos a comer carne e proteína normal. E hoje, né, bem regrada mesmo, assim, com muita disciplina e constância, tem 30 dias que eu estou numa alimentação saudável, regrada. Zero açúcar e tudo mais. Só que ontem foi Páscoa, né? Então, dia de chocolate, muitos chocolates. Então, eu abri uma exceção, comi aquilo que eu sempre falo, né? Tudo é equilíbrio, né? E dentro do que você tem de objetivo. No meu caso, eu tenho uma refeição livre por semana. E eu coloquei ontem como essa refeição livre. Uhum. E aí, assim, hoje já não era refeição livre, então eu não poderia comer chocolate. Mas a geladeira está lotada de chocolate. Aí você olha, dá vontade e a disciplina. Então, uma dica assim que eu dou, né, por mais que você tenha disciplina, não compre esse tipo de alimento, já que você não vai conseguir manter a sua disciplina, né? É o Então, que eu. sempre que você for ao mercado, não compra para você não se auto-sabotar, porque você acaba tendo recaída. Quem está na TPM, então, piorou com Nossa, doce. a Então, vontade é que bom hora. evitar, né? Risca da sua lista e não tenha em casa, para que você não tenha essas recaídas, né? Porque não, você vai abrir a geladeira, só vai ter coisa saudável, não vai ter nada que possa fazer você sair da sua restrição alimentar saudável. Vai Então, ser você só não comer tem que sempre fazer geladeira, saudável. pronto, acabou. Come uma banana, um mel e pronto.
Exatamente. Eu também, assim, a dica que eu sempre falo para os meus pacientes. Óbvio que assim, a gente vai ter momentos e momentos, igual você falou, é Páscoa. Não vai dar para estar todo mundo lá comendo chocolate e você lá comendo, né, frango e batata doce. Equilíbrio você vai querer comer, mas igual você falou, a opção não ter em casa te ajuda muito. Por quê? É igual esses dias eu tava brincando, uma paciente minha, na verdade, né? Que também é amiga minha, falou assim: Emily, eu comprei uma Nutella lá para casa e aí eu falei que eu ia comer só quando eu estivesse estressada. Tentei trabalhar na minha mente e todo dia eu chegava do trabalho, bum, estressada. Comer o pote de Nutella durou Ela 2 dias. colocou a mente. Porque tava lá, você via a primeira coisa, porque o que acontece? Ela, assim, a Nutella, por exemplo, ela tem açúcar. O açúcar, querendo ou não, ele traz uma sensação um pouco de felicidade pra gente, né? Aquela satisfação em comer algo bom, algo gostoso que a gente gosta. Então você vai ali se auto-sabotando já, né? Eu vou chegar em casa, eu vou comer aquela Nutella porque eu tive um dia estressante e eu mereço. Então a gente vai se sabotando. Se a gente estiver em casa, a gente vai comer, não tem pra onde correr. Com certeza. Aproveitando aqui a Deva querida, eu admiro muito essa mulher potente. Ela fez uma pergunta aqui. Deva, que bom que você está aqui. Você é muito disciplinado. Estou feliz demais. Ó, ela perguntou aqui embaixo, a Deva, o equilíbrio depende da atividade da pessoa? É, atividade no sentido de profissional, de atividade física, alguma coisa nesse sentido, Deva? Você pode colocar aqui para baixo para gente? Você entendeu essa pergunta, Emily? Eu acho que eu e também entendi isso, né? Atividade da pessoa no sentido relacionado às atividades corriqueiras do dia a dia, né? O equilíbrio vai depender, claro que vai. Acho que é para isso a importância, né, de profissionais que possam te ajudar para entender como que é a sua rotina e como que vai funcionar. Por exemplo, para todos os meus pacientes, eu valorizo muito a refeição do café da manhã. Acho que é algo importante para você também não chegar à noite e comer horrores. Mas o que eu sempre falo, eu já atendi, por exemplo, pessoas que são funcionárias em período noturno. E aí, às vezes, está lá no trabalho, às vezes, no momento de 6 da manhã que está saindo, é o mais corrido. Então, às vezes, não dá tempo. Então, o ideal é você. Ela até foi responder ali, ó, Ela falou física. de física. Então, esses dias até eu postei uma alimentação e ela perguntou até para mim se era dependendo do treino. Emily, eu vou fazer a minha colocação e você faz a sua também. Claro. Em relação a equilíbrio físico, sim, porque depende do seu objetivo principal. No meu caso, o meu treino é para ganho de massa muscular, ganho de força e flexibilidade. Então, todo o meu treino ele vem, toda a minha alimentação, ele vem baseado no treino que eu faço 3 horas de treino todos os dias. Então, eu preciso de uma alimentação mais reforçada para que eu consiga ali manter esse objetivo, né? Que é ganho de massa muscular. Senão eu só vou emagrecer se eu não tenho ganho calórico, né? E também, se eu estou treinando muita questão, né, de força, né? Eu preciso de alimentos que me tragam também essa energia para que eu consiga treinar 3 horas todos os dias, são 3 horas seguidas, né? Com atividades entre academia e circo e polidense. Então, são treinos que são pesados, né? Que se requer muita força. Sim. Fala a tua opinião em relação a isso, Emily. O que você acha em relação a esse equilíbrio alimentar com treino, atividade física, né? Então, eu acho que faz toda a diferença. Quando a gente tem objetivos, né? Por exemplo, pode ser ou emagrecer, ou definir, ou hipertrofiar, e aí vai também, igual você falou, muito bem, né? Da intensidade do exercício. Igual você faz treinos intensos de 3 horas, então seu aporte calórico, proteico vai ter que ser muito grande. Agora, uma pessoa que faz, por exemplo, uma atividade 3 vezes na semana com o objetivo de emagrecer, ela já não tem algo que ela faz contínuo todos os dias, são só 3 vezes na semana. Então, o gasto calórico dela com a atividade é menor do que o seu, por exemplo. E se ela tem um trabalho que ela trabalha mais sentado, o gasto calórico dela vai ser ainda menor. Então, se ela comer na mesma proporção que você, ela não vai conseguir o objetivo dela. Então, vai variar com certeza de paciente para paciente, de objetivo, de rotina também, do dia a dia e de quantidade também, porque a proporção de uma pessoa, por exemplo, que vai comer, vai querer hipertrofiar, ela vai comer, por exemplo, uns 4 ovos no café da manhã, com bastante carboidrato também, como, por exemplo, um pão. E a pessoa que já quer emagrecer, a gente já vai adaptar isso com uma forma totalmente diferente. Uma quantidade proteica menor, um carboidrato mais seletivo, uma banana da terra, algo assim, mais voltado para aquele perfil e também respeitando, né,
à preferência alimentar do paciente. Muito interessante isso, faz todo sentido, né? Você alinhar o teu objetivo, né, com o teu foco, com uma alimentação que vai te trazer os resultados de uma forma mais rápida, né? Por isso que é sempre importante também, eu gosto de reforçar isso, porque a gente tem muitas pessoas que a gente se inspira, e eu espero também estar sendo inspiração para outras pessoas, mas é válido, assim, ter um cuidado muito grande, assim, né? Porque eu posso, né, meu café da manhã, meu almoço, meu jantar, meu lanche da tarde, Perfeito. mas, assim, isso, igual eu falei, né, é saudável, alimentos saudáveis, alimentos de verdade, nutritivos, né? Mas dentro do meu objetivo. A gente não pode simplesmente pegar aquela informação que está lá e copiar aquele mesmo alimento daquela pessoa, porque você não sabe qual é o objetivo dela. Então, por isso que é tão importante procurar uma nutricionista, uma profissional capacitada para te orientar, né? Eu simplesmente também não fui lá e montei o meu cardápio, né? Eu comecei a mudar minha alimentação antes de procurar um profissional, né? Substituindo alimentos, o óleo por óleo de porco, um exemplo. Açúcar, você vai substituindo alimentos que você sabe que você sozinha consegue. Mas montar um cardápio com um objetivo definido, é sempre bom procurar um profissional. A gente não precisa caminhar sozinho, né? Eu sempre falo isso. A gente pode caminhar juntos, né? E se tem profissionais que possam nos ajudar, inclusive a Emily está aqui, vamos procurar e seguir, né? Tem uma outra pergunta aqui da Lud, muito interessante. Quando a Sim. gente está fazendo exercício, parece que anima mais fazer reeducação alimentar. Tem relação? Fala aí, Emily, tem relação? Totalmente. Totalmente. Eu acho que assim, o exercício em si, ele já faz que a gente libere, né, endorfina, que deixa a gente mais disposto, mais animado. E quando você começa a fazer atividade física, às vezes mesmo sem acertar tanto na dieta, você começa a já ver uma mudança no seu corpo. Quer seja em disposição, quer seja em composição corporal mesmo. E isso já te dá um incentivo. Poxa, tá mudando. Então eu vou associar uma coisa que vai melhorar ainda mais, que é a minha alimentação. Então, se juntando os dois, você, poxa, agora eu vou me reeducar e um vai incentivando o outro. Você vê que você está conseguindo acertar a sua alimentação e está tendo um resultado bacana visualmente, porque a gente vai ter isso mais significativo com um treino adequado e uma dieta adequada e vai te animar muito mais. Né? Por isso que eu falo com os meus pacientes. Às vezes a gente também fica na correria, aquela coisa, né? Não, eu engordei em um ano, eu quero emagrecer em um mês. Não é assim, mas a gente também tem que trabalhar mostrando resultados de uma forma um pouco mais rápida, mais correta, para a gente também não desanimar o paciente, né? Para ele ter aquela sensação e aquela satisfação. Eu estou conquistando uma composição corporal melhor e ter essa disposição para conseguir dar continuidade na dieta também. E é muito interessante você falar sobre isso. Essa semana até falei, semana passada, como que a gente é imediatista, né? A gente quer resultados para ontem. E quando a gente não alcança esse resultado, a gente faz o quê? Desiste no meio do caminho. Eu percebo, assim, Exato. né? Isso vale para mim, vale para todas as pessoas, né? Quando a gente não aproveita o processo, né? Um dia de cada vez, a gente não consegue chegar no objetivo final. Porque não é começar a treinar hoje, treinei hoje 2 horas, mudei minha alimentação uma semana. Aí já quer o resultado, porque fica empolgada vendo aquela outra pessoa de referência e acha que vai conseguir da noite para o dia aquele resultado. Então, assim, é muito importante a gente olhar para a nossa jornada e aproveitar o processo sem querer resultados imediatos, né? Não desanimar no meio do caminho, não desistir. Assim, é um dia de cada vez. Tem dias que você vai estar mais animada, né? E tem dias que você não vai estar tão animada. E aquele dia que você não vai estar tão animada, você tem que lembrar do teu objetivo, né? Por que que você está ali? E Uma aquele coisa não estando que eu... desanimado, fazer com que dê ânimo, né? Para persistir. Exato, exatamente. Uma coisa que eu também sempre falo com os meus pacientes é na consulta, né? Aí eu chego assim e pergunto qual é a sua referência? E a pessoa vai, pega lá no Instagram, mostra foto, quero essa pessoa aqui, ó, quero ficar igualzinha. Aí eu falo, tá bom. Vai lá, abre o seu celular e me mostra a foto que você tava na sua melhor fase. Aí a pessoa vai lá, procura um pouquinho. Olha, não tô muito bom, mas acho que essa aqui é a minha melhor fase. Eu falei, então esse vai ser o nosso objetivo. Porque a gente tem esse ciclo, acho que as redes sociais também trazem muito disso, de entrar num ciclo comparativo, de querer ser igual a alguém, mas a gente tem, às vezes, um metabolismo diferente, uma genética diferente, uma rotina diferente. Então, assim, eu vi até esses dias um vídeo de uma menina que postou assim, o que eu como num dia para ganhar massa muscular.
E aí ela foi abrindo as coisas, porque viralizou um vídeo que todo mundo postava, tipo, a dieta que tava fazendo, o treino que tava fazendo. E ela postou assim: você é a única, procure a melhor forma da sua alimentação de acordo com a sua rotina. Porque não adianta também a gente querer comparar a vida de uma blogueira fitness que tá lá acordando 6 da manhã, fez várias horas de exercício, enquanto você tá lá sentada no seu trabalho, triste, vendo vídeo, que ela já fez 1000 coisas num dia, enquanto a sua realidade não é outra. Então, assim, você vai trabalhar ali para sua melhor versão e tentar identificar ali, olha, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo por mim mesma. E você vai se comparar com o seu melhor, o que você pode fazer para transformar você no melhor. Óbvio que a gente tem que ter inspirações, isso é válido até para Perfeito isso. motivar a gente, pessoas que a gente vê como referência, né? Nossa, eu gosto de me inspirar nela porque eu vejo que ela se dedica, ela consegue fazer os exercícios todos os dias. Então eu vou adotar isso para minha vida. Igual as pessoas que te olham, poxa, cara, a Diana é uma pessoa disciplinada, ela organiza a semana dela, ela treina. E realmente isso é um modo de inspiração que a gente não pode fazer é passar desse limiar e achar que a vida não tem problemas, porque eu tenho certeza que também tem seus dias difíceis, que você chega em casa cansada e ainda tem a demanda de mãe, que também te exige muito, eu tenho certeza, e ainda assim, às vezes você vence isso e consegue, né, com a sua disciplina ali, fazer as coisas que você tem que fazer. Então, é cada um se comparar com o seu melhor e ter suas inspirações, porque ajudam muito. Você falou tudo, assim, sabe, Emily? Assim, principalmente nós, né? Estamos aqui falando principalmente para as mães, né? E hoje o meu trabalho ele é muito voltado para descomplicar e trazer uma vida mais leve para as mães. Eu Uhum. sempre fui uma pessoa assim muito disciplinada, isso eu sempre fui. Mas assim, é importante o que você trouxe, né? Cada um tem a sua rotina e cada um tem as suas escolhas. Para que eu chegasse hoje nessa escolha, né, de treinar e estar com esse objetivo, hoje eu acordo às 5h20 da manhã e eu durmo às 11 horas da noite. Eu vou fazer essa rotina por 21 dias. É o que você falou, é muita questão de disciplina, do que você quer, tem de foco, né? E o que que você abre mão por um período para alcançar aquele determinado objetivo. Porque, é Perfeito. claro, e isso tudo eu só consigo porque eu tenho disciplina e planejamento e organização. Porque se eu não tiver isso, eu não consigo fazer realmente. Porque além da minha rotina, né, do treino, eu tenho minha rotina da minha casa, eu tenho a rotina da Maria Luísa, tem marido. Então, assim, tem uma série de outros afazeres. Se eu não me organizar, se eu não me planejar e eu não priorizar o que é importante para mim, eu também não consigo fazer. Porque assim, a gente inspira mostrando o treino, mostra a casa arrumada, mas por trás disso tem muitas renúncias que eu tenho feito, né? Tem todo um Eu não tenho feito bastidor. as minhas 7, 8 horas de sono que eu gostaria, mas eu escolhi isso por 21 dias, porque eu quero ser contribuição para as mulheres que me acompanham aqui e mostrar que é possível, né? Você criar hábitos saudáveis, você se priorizar, você se amar e você se organizar. Porque muitas das vezes a gente quer resultados, mas de qualquer jeito, sem se planejar, sem saber o que quer. Porque eu sempre falo, quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, assim, Exatamente. eu consigo fazer tudo que eu faço hoje porque eu decidi, eu fiz escolhas e algumas escolhas me fizeram ter algumas renúncias. E a disciplina e a constância, elas são muito importantes. Porque a motivação, você não acorda com ela todo dia, né? Então, o que vai fazer você continuar e persistir aí dentro do que você escolher para sua vida é a disciplina. Porque se você tem a disciplina, você consegue priorizar. Priorizando, você tem a constância, né? E é Sim. aquilo que você falou, você tem que olhar para você. O que é seu melhor, né? É muito importante olhar para outras pessoas e se inspirar, né? Mas sem comparar, porque cada uma vai ter um ritmo, né? Principalmente nós mães, que ainda tem a culpa. Hoje eu já consigo lidar muito bem com isso, mas a Maria Luísa, nesse período onde eu estou no desafio, tem me cobrado um pouco mais de atenção. E eu me cobro também, porque o tempo com ela está sendo um pouco mais restrito, mas eu sei que é por um período. Então, assim, a gente como mãe, a gente tem que estar nesse equilíbrio e ainda tem que aprender a lidar com essa culpa. Porque aí ou você faz seu papel de mãe, ou você faz seu papel profissional, ou você cuida de você. Ah, será que dá para fazer as três coisas? Dá, mas desde que você enumere lá as prioridades, desde que você se organize, desde que você planeje, e desde que você tenha um foco, né? Você falou tudo aí. E dando sequência aqui também, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui, ó.
eu tento tirar muito o carboidrato, que noto que é o que mais me engorda. É a Deva que trouxe essa colocação. O que você tem a dizer para nós? Então, aí a gente entra, acho que na nutrição a gente brinca, né? Que é tudo muito depende. Depende de qual carboidrato você consome, qual horário, em qual quantidade. Isso tudo vai impactar. Porque, por exemplo, aí as pessoas chegam e falam, Emily, jantar à noite é errado? Aí você já vai falar, depende. Poxa, mas tudo é por quê? Porque vai depender da sua rotina, vai depender do seu hábito alimentar. Às vezes você construiu com a sua família, você foi criado, eu já tenho de pacientes que foram criados, né? Assim, todo sentado na mesa com a família inteira, e a família inteira sentava e jantava, que era o único momento que todo mundo chegava do trabalho e conseguia comer. Eu vou chegar para esse paciente e vou falar, você não vai jantar à noite porque vai atrapalhar o seu objetivo? Não posso, porque tem todo um histórico alimentar. Então eu vou construir ali com ele o quê? Qual vai ser a melhor forma da gente conseguir melhorar essa qualidade da refeição? Por fim, a gente conseguiu melhorar a qualidade da refeição da família inteira. Porque sentava a mãe, vou fazer um legumezinho agora para os filhos, vou fazer um legume assado, vou fazer uma carne mais saudável, porque aí a gente vai ajudar a seguir o plano. Então, assim, você acabou motivando todo mundo. Então, depende de qual carboidrato você está consumindo. Às vezes, assim, a gente se engana muito. Eu até brinquei com uma paciente nesses dias também ela falou, Emily, eu como 3 barras de chocolate. Eu tento me controlar, mas eu não consigo. Esses dias eu comi 3 barras de chocolate num dia. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fracionar essa barra de chocolate todos os dias. Beleza, 2 tabletes todos os dias. E ela conseguiu, assim, aderiu quando a alimentação e nunca mais tive aquela crise compulsiva de chegar ali e comer 3 barras de vez. É muito melhor a gente fazer esse equilíbrio e essa fracionar. Às vezes a gente acaba consumindo muito numa quantidade, numa refeição, né? Muito carboidrato numa refeição. E isso gera um acúmulo. E querendo ou não, o carboidrato ele vai ser transformado em lipídio e vai virar uma reserva energética. Ele vai ficar ali armazenado, que é o que vai formar a nossa camadinha de gordura. Então, em grande quantidade, realmente vai se transformar em gordura. Então, você fracionar ele ali no dia a dia, dividir. Eu como 2 colheres de arroz de servir daquelas grandes no almoço. Vamos tentar diminuir? Vamos para 1,5? Depois vamos tentar ir para 1, depois para meio, dentro do que você conseguir fazer, porque a gente também não pode chegar, eu tô como 2 colheres de arroz servir, vamos reduzir para meia. Você vai passar fome. E aí, às vezes, você vai restringir muito seu carboidrato e depois você vai voltar querendo comer todo o carboidrato do mundo. Então, assim, a gente ter o equilíbrio, também acho que até uma das coisas que eu gravei naquele vídeo falando, é extremamente importante para a gente conseguir manter a constância. Porque senão a gente entra nesse É que o ciclo. radicalismo, né? É aquilo, trazer um dia de cada vez e de forma Isso. gradual, né? Como você falou, pode ser aos poucos, né? É aquilo que a gente entra de novo, sem imediatismo, é processo, é um dia de cada vez, é um resultado de cada vez. Daqui 21 dias, né? Você vai colher frutos de você ter sido disciplinado, de você ter feito as tarefas, de você ter assistido os vídeos, de você ter feito mudanças graduais, dias após dias. Porque pode, às vezes, você olhar determinada situação, vou trazer o exemplo do desafio. Você vê uma tarefa e fala, isso aqui não tem nada a ver para mim, não, vou fazer não. E você pula. E esse pular, você deixou de aproveitar o processo, porque aquele pular vai trazer impacto no teu resultado final. Então é isso, é seguir de novo, disciplina, constância, aproveitar o processo, prioridade, né? A Uhum. Michelle está aqui, minha amiga também de Campinas. Beijo para você. E trazendo, já que você está falando sobre carboidrato, eu quero falar sobre açúcares, né? Um grande vilão aí, né, para nossa saúde. E eu queria que você me falasse assim, que cuidados a gente deve ter com os açúcares, o que que de fato assim ele é prejudicial para nós, assim. Então, o açúcar, ele libera, tem estudos que comprovam que ele libera, né, hormônios que te viciam, que te vinculam, de forma como, por exemplo, drogas. Então, assim, a gente tem uma dimensão da gravidade ele é um estimulador. O que que acontece? O açúcar, a gente fala, né, em forma geral, o carboidrato, ele é o principal combustível do nosso cérebro. Então, ele vai sempre estar querendo, e ele é esperto, ele fala, eu vou consumir, por exemplo, algo bem calórico, que tem bastante açúcar para ter um monte de energia e armazenar aqui. E isso vai estimulando cada vez mais, você vai liberando mais hormônios, e aí isso desencadeia um ciclo vicioso, que você fica vinculado. E o que que acontece? Não sei se vocês já repararam também,
É uma pessoa que às vezes toma um suco que é extremamente melado, que você toma e você fala, nossa, isso daqui tá intomável. Mas para aquela pessoa, tá a coisa mais normal do mundo. Por quê? A gente também vai adaptando o nosso paladar. Da mesma forma que a gente aumenta a quantidade, a gente consegue reduzir. É o que eu também falo, né? Muito com os pacientes no consultório eu atendi uma paciente esses dias que ela tomava café com, assim, ela fazia acho que 1 litro de café com 2 xícaras de açúcar. Então, assim, é muito. Eu falei, como você consegue tomar? Não é possível. Ela, não, Emily, mas é naquela xícara desse tamanhozinho assim. Eu, de qualquer forma. E aí a gente foi trabalhando redução. Então, vamos diminuindo aos pouquinhos. Eram 2, vamos para 1,5. E assim a gente vai gradativamente. Por quê? Graças ao Wi-Fi, o nosso paladar ele é adaptável. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue consumir um suco melado, a gente consegue se adaptar para tomar um suco que tem só o sabor da fruta. A gente tem muito esse costume, né, de não gostar, na verdade, a gente adiciona o açúcar em tudo porque a gente gosta do sabor que o açúcar dá para aquilo. Por exemplo, a gente toma um café com açúcar porque a gente gosta do gosto do açúcar no café e não do próprio café em si. E da mesma forma as outras coisas. E quando a gente vai treinando o nosso paladar e adaptando, não é fácil, mas a gente vai treinando e adaptando, a gente consegue ter uma percepção até maior de sabores, de variedade, de qualidade. E é muito interessante você trazer isso, né? Que eu tô com uma experiência com a Maria, né? Minha filha e tal. Quem tá assistindo não sabe, Maria é minha filha, tem 8 anos. E na introdução alimentar dela eu fui bem rigorosa, assim. Eu cozinhava para ela, não tinha açúcar, não tinha sal, era tudo natural. E ela comia super bem, assim, se alimentava super bem. Depois teve algumas restrições, mas mesmo assim se alimentava super bem. Depois do processo dela de cirurgia, né, que ela passou do intestino, eu percebi que a alimentação dela piorou muito, assim. Ela tem sido bem resistente a aceitar alimentos novos, ela tem ficado muito viciada em doce, quer comer doce todos os dias. E é aquilo que você falou, né? O nosso paladar é muito adaptável e talvez nós mães, né? É bom a gente ter esse entendimento, principalmente as mães que estão na introdução alimentar da criança, para já fazer isso já desde o início, né? Para que facilite esse paladar aí a não vir, né? A ter esse trabalho agora que eu tenho com a Maria, né? Porque agora essa introduzir alimentos novos para ela tem sido bem difícil, ela não quer experimentar. Ontem e hoje ela já se alimentou um pouco melhor, aceitou essa uma alimentação melhor. Então acho que é muito isso, né? Ele é muito adaptável, mas quer também disciplina também, né? Da nossa parte, enquanto mães, né? Nossa vida para a gente e também para os nossos filhos, porque nós somos exemplo também. E por mais que eu seja exemplo, né, com a Maria, ela percebe, porque ela mesma monta, às vezes, meu cardápio lá, vai medir, dá a quantidade. Ela sabe que eu não posso comer açúcar. E eu tento mostrar isso para ela também. Então, de uma forma também de contribuir para que ela consiga melhorar a alimentação dela, que hoje não está legal. Assim, isso tem sido um grande desafio, inclusive, para mim. E ela está sendo acompanhada por uma nutricionista infantil. Então, acho que vale isso também, né? Quando a gente não consegue, mais uma vez, né? A gente não consegue sozinho, a gente precisa de ajuda, porque às vezes, igual eu tenho o entendimento da importância da alimentação saudável, eu pratico isso, a Maria percebe, vê, vivencia, e eu estou tendo essa dificuldade, então vale também, né? A Deva trouxe uma pergunta aqui, vamos ver. Eu não estou mais comilona, mas neste mês estou anotando meu peso de manhã e antes de dormir. Noto que o meu peso sempre aumenta à noite e diminui de manhã, mesmo eu comendo menos no dia. E aí, Emily? Totalmente normal. Seu diagnóstico para você é um ser humano normal. O que acontece, né? Ao longo do dia, a gente tem muitas variações. Até de estatura, para você ter dimensão, a gente normalmente à noite a gente é menor do que durante o dia, porque as nossas a coluna vertebral ela já foi se achatando e ela se acomodou ali. Então, às vezes, até de noite, se for aferir a sua temperatura, a sua altura, você vai ser menor do que durante o dia. Porque o que acontece? E aí eu também reforço muito isso, eu acho muito importante. O nosso peso, ele não é só composto de peso normal, né? Só ali na balança, beleza, é só gordura, ou é só. Não é, a gente tem a massa magra dentro do peso, a gente tem a massa óssea, a massa gorda e a gente tem a água corporal. Então, se eu tenho, consequentemente, uma pessoa que ela tem uma tendência maior a acumular líquidos, consequentemente, Emily cortou um pouquinho. Parou na parte do peso líquido.
Então, assim, se a pessoa ela tem uma tendência maior a acumular líquidos, né? A tendência de retenção, no final do dia ela vai ter, consequentemente, mais, porque foi um acúmulo do dia. Né? E se ela não teve uma alimentação, às vezes, tão adequada, se ela comeu muitos industrializados, isso vai tender a piorar um pouco mais. Mas é totalmente normal, porque o peso ele engloba todos esses fatores. Aproveitando só, deixa aqui a pergunta da Deva, né? A colocação dela, né? Na verdade. A água, a quantidade de água que você bebe durante o dia pode ter influência nessa questão de peso, de mudança de massa corporal? Qual a interferência que a água tem? Eu até queria trazer essa dúvida. Pode. Quando a gente pode tender a consumir menos água e ficar mais desidratado. E quando a gente tem um excesso também, Eu assim, vou até beber água. deu até sede, né? Porque a gente tem dois sintomas. Quando a gente desidrata, a gente tende a ter mais dor de cabeça. Às vezes você tá com uma dor de cabeça, você acha que às vezes é uma dor de cabeça normal, enxaqueca, e às vezes nem é. Às vezes é só um sinal de desidratação do seu corpo. E às vezes, quando a gente também tem um excesso de água, também não é ideal. Porque a gente já entra em outras questões, que são as nossas células, a gente acaba criando, por exemplo, a gente fala que a gente tem meio osmótico, né? E já entra em outras situações mais complexas também da bioquímica, mas que também impactam no nosso peso. Então, o consumo vai te beneficiar de diversas formas, quer seja melhorando, né? Que a gente comentou lá no começo da qualidade de vida, quer seja melhorando sua pele, quer seja melhorando a qualidade do funcionamento do seu metabolismo. A gente fala que a gente é composto 70% de água, então, para a gente ter uma dimensão, a água é extremamente importante para a gente manter todos os órgãos ali ativos funcionando vitalmente, né? Vamos beber água. É importante beber Coloquei água. até, eu estou com um aplicativo de acompanhamento de mini hábitos, né? Até coloquei lá no grupo do desafio. E é Excelente. super interessante, porque eu coloquei para me lembrar em 4 momentos durante o dia. Toda hora apita. Você bebeu água? Você bebeu água? É bom que te lembra. E aí você lembra, né? Porque às vezes na correria do dia a dia você esquece de beber água. Então, tipo, você ter formas de lembrar, andar com a garrafinha, né? Tô aqui, Do ó, contigo, lado é tô com água do ideal. lado, né? É aquilo, disciplina novamente, né? E organização. Aproveitando até que a gente está falando sobre essa questão de disciplina, notificação, horário, né? Acompanhar aí os hábitos saudáveis. O horário para a gente fazer a refeição. É importante manter sempre o mesmo horário ou a gente só come quando a gente tem fome? Então, aí a gente vai entrar em outra questão de novo do depende. Porque, por exemplo, tem pacientes que falam, Emily, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Eu tenho um hábito na minha família só de fazer, por exemplo, 3 refeições no dia. Tudo bem, mas o que acontece? Por exemplo, para objetivos, por exemplo, como emagrecer, talvez 3 refeições seja o ideal. Também depende da rotina, né? Mas por quê? Porque você vai comer 3 refeições ao longo do dia, você vai fazer o quê? Refeições normalmente mais volumosas, que vão te dar saciedade, e você vai comer com menos frequência. Já para, por exemplo, um objetivo de hipertrofia, que tem que se comer muito, numa grande quantidade, quer seja calórica, proteica, há uma necessidade de se comer mais com uma frequência. E aí, o que a gente tem que avaliar dentro disso? Isso vai ser desenhado, né, conforme o seu objetivo, né, de treino, de dia a dia também. Tem gente que, às vezes, no trabalho não consegue ter a facilidade de parar para fazer uma refeição, né? Então, a gente também tem que ver esse contexto. E aí, uma outra coisa que vai também influenciar muito nessa questão dos horários, da refeição, além da rotina da pessoa e do objetivo, é a forma também que a gente se organizou. Às vezes, por exemplo, eu vou para o meu trabalho, mas eu não vou ter um local para armazenar tudo que eu quero, né? Tudo que eu preciso. Então, às vezes, a gente acaba também tendo que precisar reduzir as quantidades. É muito interessante, assim. O que eu tenho feito, né? Dentro dessa que você trouxe agora, né? Tudo depende do objetivo, da rotina, né? A forma como você se organiza. Como eu fico na rotina, eu trabalho home office, mas como eu fico na rotina, muitas das vezes, tem atendimento presencial às vezes, né? Na Marzém, e tem a questão também de eu acompanhar a Maria nos compromissos dela. O que que eu fiz? Eu comprei uma bolsa térmica e Perfeito. eu já coloco tudo preparadinho, tipo a fruta cortada, no caso, com whey protein uma outra, a garrafinha de água, ou às vezes uma batata doce, um franguinho. Então, eu já coloco tudo separadinho pelos horários, né? E aí, Excelente. mesmo estando na rua, eu tô com a bolsinha aqui, igual a bolsa de neném, Pronto. sabe? Você tem que carregar.
É igual um neném mesmo, né? Você tem que cuidar de você, então você tem que buscar alternativas, né? Para que você não se Exatamente. auto-explore. Então, acho que é muito isso Exatamente. também, é criar alternativas, né? Ah, eu não tenho tempo, eu não posso. Eu acho que vai muito do que você prioriza. Eu acho Uhum. que tempo é uma questão de prioridade. Sim, E com acho que existem certeza. milhões de alternativas hoje, né? Às vezes, é claro, você tem um trabalho, você trabalha CLT, não tem um horário muito certo. Às vezes você não vai seguir o horário, mas você vai conseguir comer uma fruta em vez de comer uma besteira, porque muitas vezes você está com muita fome, você sai e come qualquer coisa. É o mais Exato. rápido, mais prático, né? Então, quando você se Uhum. planeja com antecedência, você cria alternativas, ou uma bolsa térmica, ou às vezes uma sacolinha, ou uma fruta que você não precisa lavar, você descasca e já come, né? Não precisa Sim. depender de nenhum outro meio para você se alimentar daquele alimento, né? E a E pergunta que você aproveitando. fez Ah, pode falar. também é sobre a percepção da fome. Eu devo comer só quando eu tô com fome? A gente vai, né, avaliar, estudar as possibilidades. Está no seu momento da sua refeição. É importante, às vezes, que você coma por quê? O que é muito comum, que eu vejo muito em casos de pacientes. Ah, eu não tô com fome no café da manhã, então eu vou pular o meu café da manhã e vou dar sequência às outras refeições. Só que o que acontece? A gente tem uma quantidade de calorias que a gente precisa completar no dia. Por exemplo, 2.000 calorias, por exemplo, vamos botar aí. Aí você pulou seu café da manhã, que vamos supor tinha 500 calorias e você só consumiu ao longo do seu dia 1.500. Aí à noite vai ficar faltando o quê? 500 calorias que você não consumiu lá de manhã, na sua refeição. Então, o que que seu cérebro vai fazer? Eu preciso dessas 500 calorias para eu conseguir bater a minha meta do dia, né? De calorias que eu preciso consumir para manter esse corpo funcionando, né? O coração batendo, e tudo funcionando normalmente. Então, o que que ele vai fazer? Eu vou comer algo calórico para eu conseguir alcançar essas 500 calorias, que é uma quantidade grande, e aí a gente se sabota. Por quê? O que que é mais calórico normalmente? É um doce, é uma pizza que a gente vai pedir, é um hambúrguer, então a gente acaba criando novamente aquela autossabotagem, né? Então, às vezes, não é interessante você pular a refeição. Óbvio que não deve se comer, até uma coisa que eu falo da percepção de saciedade com o paciente é você vai comer e você vai parar e observar. Eu tô saciado? Eu posso comer um pouquinho mais? Esse é o ponto. Não o ponto de comer pouquinho, você fala, nossa, eu podia comer mais um pouco, podia comer muito mais. Esse não é o ponto. E nem, nossa, eu comi demais que eu vou até desabotoar aqui meu botão porque eu tô muito cheio. É você tá no meio termo de você estar saciado, poderia comer mais um pouco, mas parar por ali. Porque ali é o ponto de saciedade que você já alcançou até mesmo no seu estômago, do seu volume, da sua capacidade gástrica, né? Exatamente. E assim, voltando agora, assim, quais os hábitos assim alimentares que você acredita para a gente se tornar uma pessoa saudável? Acho que até o que eu mandei no vídeo, acho que resume muito bem, que eu também, que eu falei com você, que eu adoto sempre, que são os três pilares, inclusive nos 21 dias eu vejo que você também traz muito isso, que é a disciplina. Acho que uma pessoa, primeiro, que ela é indisciplinada, ela é escrava das emoções, escravas do humor. Ela vai chegar em casa cansada no dia de Netflix, óbvio que isso vai acontecer também, a gente é normal com todo mundo, mas é a gente passar por cima disso. A gente falar, poxa, eu tô cansado hoje, mas eu vou vencer isso e vou lá botar minha roupinha e vou treinar. Ou até tem métodos que facilitem isso, né? Já vai com a roupa do trabalho e já vai direto pra academia, nem para em casa. Isso Então, acho que aí. disciplina, antes de tudo, organização. Igual eu vi que você acha muito bacana, eu vi o planner da semana, de programar o cardápio, deu de organizar a semana de forma geral também, isso faz toda a diferença. Você se organizar, você é aquilo que a gente falou, andar com a sua lancheirinha ali do lado, com a sua bolsa térmica, com tudo dentro, porque você minimiza todas as chances e os riscos de se errar, né? Você faz ali as melhores opções porque você já preparou tudo. E é o que você falou que eu achei sensacional. É você perde, teoricamente, 3 horas no final de semana, mas que são compensadas a semana inteira da sua praticidade na rotina, porque a gente tem uma vida corrida. Então, você parar ali num dia para você ter uma opção saudável, se você não se organizou, é mais difícil. Então, assim, você tem mais dificuldade de manter a dieta. E por fim, né, o equilíbrio, eu acho, né? Que a gente entender que vão ter momentos que a gente vai sair, vão ter confraternizações, vão ter eventos, vão ter momentos com a família que a gente vai reunir para fazer aquele almoço. É você ali saber escolher a melhor opção, a opção mais saudável. E às vezes você trazer isso para sua família, igual eu falei da paciente que eu atendi, que levou isso para a família. E a família adorou, a família toda virou saudável. Então, às vezes, as pessoas têm um preconceito com o que é saudável, o que não é gostoso, só que
Hoje, igual você falou também, a gente tem um acesso ilimitado em inúmeras fontes de conhecimento que te permitem fazer coisas saudáveis de uma forma muito gostosa. Então, é você buscar conhecimento e tentar ter esse equilíbrio. Às vezes não vai dar, você vai errar, não vai ter opção, talvez, no local, mas você errou uma refeição, na próxima você já tenta acertar de novo e volta para sua disciplina e para sua organização e tenta acertar na próxima refeição. Eu acho que você falou tudo mesmo. A gente fechando aí nossa live incrível sobre a importância da alimentação. Nós temos pilares, né, que a gente pode realmente para a vida, não só para uma reeducação alimentar, né? A disciplina, como a gente está falando aqui, o planejamento, a organização, você ter constância também é muito importante, né? E o equilíbrio, né? Como tudo na vida é equilíbrio. E o equilíbrio ele existe quando você tem um foco, quando você tem uma prioridade. Então, como você falou, vão ter momentos que você vai ter sua refeição livre, vão ter momentos de confraternização, não quer dizer que você não possa participar desses momentos. É Perfeito. importante você ter o equilíbrio, saber o que você quer e se saciar daquilo dali, né? E depois voltar para a tua rotina normal, voltar para a tua disciplina. O que não pode também é você sair da sua disciplina várias vezes e depois ficar se punindo por isso, ficar se sentindo Exatamente. culpada. Porque daí é um sentimento ruim e aí faz com que você desmotive e pare no meio do caminho. Então, se você tem um equilíbrio, se você tem disciplina, se você tem um planejamento, dificilmente você vai se auto-sabotar ou você vai desistir por falha ou por se sentir culpada, né? Ah, já que eu errei um dia, amanhã, já que eu saí da rotina hoje, amanhã, então eu vou continuar fazendo errado. E o caminho não pode ser esse. Você tem o direito de errar e sair da disciplina, e no dia seguinte você voltar, olhar para o teu foco, olha para você, olha lá para o teu objetivo. Isso que eu sempre falo, assim, escreve bem grande. Qual é o motivo que você colocou aquele objetivo, né? O que tem por trás dele? Porque existe uma força maior que vai te motivar, te incentivar a continuar e não deixar você desistir no meio do caminho. E a reeducação alimentar é a mesma coisa, né? O estilo de vida saudável é a mesma coisa. É uma Uhum. escolha que você faz e que você vai a cada dia melhorando um pouquinho, até chegar num momento que você está tão acostumado com esse novo estilo de vida que você acha Natural. estranho o antigo e você não quer voltar mais, né? Exatamente. Então, eu acho que é o que nós falamos também do processo, né? Vá aproveitando o seu processo, vá aproveitando a sua evolução, vá aproveitando tudo que tem de novidade, todas as mudanças, todas as evoluções, os altos e baixos, né? Vão ter momentos desafiadores. Depois você vai olhar para eles e falar: Nossa, eu sou muito foda, eu passei por isso e agora é o meu resultado, né? Eu não desisti, eu Sim. estou aqui, né? Eu fico vendo a Deva, é um exemplo muito que eu gosto de trazer aqui. Eu vejo a persistência dela, a evolução, a disciplina. Tem dias que é mais desafiadores, mas está lá no dia seguinte. É isso, né? E é outra coisa, é a gente também vibrar com as conquistas que a gente encontra, né? Que a gente faz. Às vezes são pequenas mudanças, mas vibre com isso. Às vezes é um dia que você ficou sem açúcar, vibre por isso, né? É uma conquista sua. Memória. Isso vai te motivar ainda mais, vai te incentivar a continuar no seu foco, né? E não se cobre tanto ao ponto de que faça você se sentir culpado por alguma coisa. Tem amor por você, né? O amor próprio você tem que praticar todos os dias. E eu falo sempre que qualquer mudança que você faça envolve o autoconhecimento. E a Claro. mudança de reeducação alimentar também é um processo de autoconhecimento. Para você chegar na decisão de mudar a sua alimentação, você primeiro precisa se conhecer e saber o porquê. Porque aí você colhe frutos Exatamente. Qual é o seu lá objetivo na frente que principal? não tem preço, né? É. E para a gente encerrar agora a nossa live maravilhosa de hoje, eu quero te agradecer, Emily, pela Ah, sua eu que agradeço. disponibilidade, por tanta informação valiosa, por você estar aqui. Foi incrível, assim, que bom ter você aqui. Sabe que eu te admiro e amo muito, muito, tá no meu coração sempre. Eu E que seus também. caminhos sejam sempre abençoados. E quem precisar de acompanhamento de uma nutricionista, não precisa ir sozinho. Eu vou deixar depois no meu feed a live gravada com o endereço dela do Instagram. Vocês podem fazer contato, agendar consulta. Você atende online também, Emily? Atendo aí também. Então, ótimo. Ela atende online também. Vamos aproveitar a facilidade do nosso mundo virtual agora. Maravilhoso. E começar, dar um passinho de cada vez e fazer essa escolha, porque escolher alimentação saudável, escolher um estilo de vida saudável, escolher vida, escolher saúde, escolher disposição,
é escolher descomplicar a sua vida, né? E mais saúde, Exato. mais energia sempre, para que a gente Hum, possa conciliar todos os nossos papéis de mãe, empresária, empreendedora ou profissional, né? Mulher, uhum. esposa, dona de casa, Perfeito. são tantas tarefas aí que a gente tem, né? E que para a gente conseguir, primeiro a gente precisa estar bem com a gente e depois com o Isso restante. aí. Então, É se cuidar da gente escolher, né? primeiro. É. Eu Emily, fica agradeço à pela vontade para me seguir. oportunidade. Tia Ruth está aqui, tia Ruth sempre participando. Obrigada, tia. Maravilhosa. Pode despedir das mamães Obrigada. aqui que estamos assistindo. Emily? Cortou? Parou, eu não consegui te ouvir. Ah, eu falei para você se despedir das mamães, de quem nos assistiu aqui nesse momento, para a gente encerrar nossa live de hoje. Um beijo, muito obrigada pela participação de todas vocês. Foi fundamental para a nossa conversa, né? Linda Diana, e espero ter contribuído de verdade, assim, para a vida de vocês e somado positivamente aí na caminhada de vocês. Lorena também, beijo no seu coração. E todos que participaram, todos que contribuíram, um beijo no coração. Continue acompanhando, porque essa semana estou falando sobre hábitos saudáveis. Então, todo dia estou fazendo uma postagem, uma live diferente. E vamos tomar a decisão, né, de cuidar um pouquinho da gente, para que a gente possa aí ter uma vida longa. Beijo no coração. Um beijo. Grazi, beijo. Tal pai e tua filha. Beijo para todo mundo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, Emily. Obrigada. Nada.